Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Rafael da Yoshida Click. Bom, hoje eu vou mostrar como fazer o efeito de filtrar e ver detalhes, né? Como se fosse aquele efeito do Excel da tabela dinâmica. Isso aqui é uma sugestão, tá bom? O efeito não vai ficar exatamente igual, mas vai causar um impacto bem parecido, tá? Bom, o que a gente precisa? Eu tenho aqui uma tabela dinâmica, tá? Que eu já construí com algumas dimensões, né? Agrupamento setor e ano. Aí você pode abrir aqui as dimensões. E eu tenho uma tabela, como se fosse a tabela detalhado, tá? A tabela de detalhes. E, bom, eu quero colocar esse efeito em um dashboard único aqui para que a gente possa visualizar os detalhes somente quando alguns filtros forem ativados, tá bom? Como é que a gente faz isso? Bom, uma das sugestões é colocar os dois gráficos dentro de um container, tá? Então, vamos lá. Vou vir aqui em gráficos, vou colocar o container, vou estar arrastando os meus dois gráficos, minha dinâmica e meus detalhes. Aí o que acontece aqui? Eu vou estar iniciando a visualização pela dinâmica, tá? E na tabela dinâmica ele pode visualizar a dimensão, o ano e o setor. Então eu vou estar trabalhando com esses três filtros dentro de detalhe. Eu vou colocar aqui uma condição de exibição para a dinâmica. Então vou vir aqui no container, vou vir em conteúdo, né, dinâmica, aqui em mostrar condição, ó. Tá vendo? A dimensão é o agrupamento, setor e ano. Mostrar, ser condição, né? Então vamos colocar a nossa condição. Vou colocar aqui get selected count, agrupamento, mais a gente também tem o setor e tem a informação de ano lá também. Mais a informação de ano. Tá bom? Eu vou colocar uma condição aqui. Se eu tiver pelo menos dois campos, né, desses três selecionados, então se eu tiver pelo menos 2, maior ou igual a 2, então me retorne verdadeiro, tá? Se eu tiver dois campos selecionados, me retorne verdadeiro. Se não, me retorne falso. A minha tabela dinâmica, eu vou querer que ela apareça quando eu tiver apenas um campo selecionado ou nenhum, tá? Então eu tenho aqui a condição de seleção vai contar quantas seleções tem no agrupamento, vai contar quantas seleções tem no setor, vai contar quantas seleções tem em ano. Importante, aqui eu não fiz a divisão, né? Mas cada uma dessas seleções significa o valor 1, tá? Representa apenas 1. Então a gente vai ter que contar os campos diferentes. Então, vou colocar aqui uns ifs, tá? Se a seleção do agrupamento for maior que 0, então 1. Se não, 0. A mesma coisa a gente vai fazer para o setor. E a mesma coisa para o ano, tá bom? Então aqui a gente tem ano, setor, vou colocar aqui o setor e vou colocar aqui o ano. Agora sim, tá legal. Ó, se eu tiver qualquer seleção em agrupamento, é uma seleção nesse campo de agrupamento. Mesma coisa para o setor, mesma coisa para o ano. Ou seja, se eu tiver pelo menos dois campos selecionados, vai me mostrar a tabela de detalhes. Caso contrário, se eu tiver menor, né, do que dois campos selecionados, vai me mostrar a tabela dinâmica. É a condição que está aqui. Vou dar um aplicar. E aqui na tabela de detalhes, aqui no container, eu vou estar colocando a condição maior ou igual a 2. Feito isso, no container a gente só tira as guias, tá bom? Então, vamos tirar as guias aqui da aparência. E a gente já tem meio que o efeito da tabela que a gente gostaria, tá? Vou recarregar o aplicativo para vocês verem como ficaria o efeito do cliente final entrando nesse dashboard, tá? Aqui você tem a tabela dinâmica, onde você vê aqui os detalhes, né, dos valores das informações. E suponha que você queira ver esse detalhe aqui, tá? Do ano
nesse setor. Então, como que faria, tá bom? Por exemplo, aqui você clicando nesse ano de 2017, você tem um filtro, você clicando em diamante, você tem um segundo filtro. Aí você já cai na tabela de detalhes, tá bom? Então você pode selecionar o setor aqui e filtrar o seu detalhe final, tá? Isso aqui é um efeito para você cair direto na tabela de detalhes. Se você acha que para o seu cliente, para que ele veja exatamente a informação que está mostrando aqui na tabela dinâmica, você tenha que obrigar ele a selecionar os 3 filtros, é só você mudar a condição de exibição da tabela dinâmica e da tabela de detalhes, tá? No caso aqui para 3 filtros, então é só colocar no lugar de 2, 3. Na tabela de detalhes também, no lugar de 2, colocar o número 3. Então, aplicar, configurar, pronto. Agora, sempre que você fizer 3 filtros, então vou selecionar o ano aqui. Eu quero ver 2018, eu quero ver do diamante e eu quero ver desse setor laranja. Automaticamente, já caiu na minha tabela de detalhes, tá? Se eu tirar qualquer um dos filtros, vou tirar o filtro de diamante, por exemplo, eu volto para a minha tabela dinâmica, tá bom? Esse aqui é um jeito de você causar aquele efeito de clicar em medidas e ir para a tabela de detalhes. Tem alguns processos a mais, que é você obrigar a fazer 3 filtros ou mais, né? Porém, você acaba caindo sempre na tabela de detalhes, tá bom? Então, eu vou fazer aqui mais uma vez só, ano de 2019, e um dos setores aqui, um dos agrupamentos, o agrupamento platina, pronto, caiu na tabela de detalhes, tá bom? Espero ter ajudado vocês com essa dica, espero que auxilie aí nas visualizações e até um próximo vídeo.